O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos acolher a palavra com a calorosa salva de palmas. Podem assentar-se, meus queridos romeiros, mais uma vez acolhendo os romeiros aqui presentes na Capela de São José, né? Hoje em grande número, né? E também acolhendo mais uma vez, fraternalmente, você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação. Hoje a liturgia faz memória a São Josafá. Josafá, ele foi bispo e mártir, né? E interessante que ele nasceu na Ucrânia, né? No ano de 1580. E mais interessante ainda, ele era filho de pais ortodoxos, mas isso não o impediu de assumir e abraçar a fé católica, né? E entrou na ordem também de São Basílio, né? Além de abraçar essa fé católica, ele começou a fazer parte da ordem de São Basílio naquela ocasião. Foi ordenado sacerdote e eleito bispo de Polóck. Dedicou-se com empenho à causa da unidade da igreja. Foi perseguido pelos seus inimigos e, portanto, ele foi martirizado, morto, por aquelas pessoas maldosas do seu tempo que não queriam ouvir a verdade, não queriam acolher a verdade no coração. E por isso a gente pode dizer que o sangue dos mártires alimenta, né, e fortalece a fé dos cristãos nesta igreja de hoje. Quando a gente celebra a vida de um santo, é bom que a gente tenha essa clareza, para que a gente também possa seguir os seus exemplos, as suas virtudes, mas também ter essa fidelidade na sua fé, principalmente nas situações adversas pelas quais nós passamos. Ele morreu mártir em 1623, com apenas 43 anos. Em tão pouco tempo, realizou tantas maravilhas na igreja. Por isso ele deixa esse legado de santidade para todos nós, né? E nós também estamos vivendo esse tempo da COP30, né? Está acontecendo lá em Belém, né? A reunião de todos os países, os seus líderes, conversando sobre a ecologia, né? O clima do planeta. E é bom que você esteja atento, acompanhando tudo que está acontecendo lá, porque isso vai ter uma repercussão mundial, né? A partir das decisões que eles tomarem, né? Naturalmente, decisões que venham proteger o nosso planeta, que está pedindo ajuda por conta da nossa irresponsabilidade, porque lá tem como pano de fundo em Belém o quê? A nossa Amazônia, que é o berço universal da ecologia do nosso mundo, que está sendo destruída por conta da irresponsabilidade daqueles que detêm o poder.
Tenhamos essa clareza também. Primeira leitura de hoje, sabedoria. O autor dirige-se aos reis e todos que governam a terra. Eles se voltam para aqueles que estão à frente de qualquer comunidade, qualquer cidade, qualquer nação, né? Convidando-os a escutar. Escutar é um princípio da sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, você vai saber escutar, não só a palavra de Deus, mas também as pessoas com as quais nós convivemos. A escuta da lei, ela é eficaz, porque realiza o que você ouviu, conformando a vida à palavra do Senhor. O poder de Deus que detém deve servir o seu reino como servidores, ou seja, o poder sempre vem de Deus, mas aquele que reina, aquele que coordena, ele tem que servir, né, com esse coração do próprio Deus. E eles naturalmente serão julgados também sobre o modo como exerceram o seu serviço de doação, de entrega, né, de governança. A rigor do juiz será proporcional às responsabilidades que cada um assumiu, né? Deus, que cuida de todos, garante a justiça também para os pequeninos. Sabedoria, portanto, é um itinerário místico que encontra e se deixa encontrar. A primeira leitura mostra resumidamente isso para nós. Livro da sabedoria. Lucas, o evangelho que o padre acabou de proclamar nesse instante, né? E é interessante que aqui nesse evangelho, Jesus retoma a viagem para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do sofrimento, da dor, porque Jerusalém era a sede do poder político, econômico e religioso. Tantos profetas passaram por lá e foram mortos, né, justamente pela maldade daqueles reis que queriam manter no poder. Por isso, Jesus, caminhando para Jerusalém, também será chamado a dar a vida, né? A dar a vida para todos nós. E aí, na sua caminhada, o Evangelho pontuou, falou para nós, que Jesus entra numa aldeia de samaritanos. É uma aldeia que ficava entre Samaria e Galiléia. São lugares que Jesus visitou várias vezes, levando a evangelização. Mas nesse episódio de hoje, nós percebemos que 10 leprosos se dirigiram até Jesus, foram interpelar Jesus, pedir a Jesus, né, que os curassem, né? Eram samaritanos e também estrangeiros. Agora, nós sabemos que os judeus, eles tinham um grande preconceito pelas pessoas doentes, principalmente os leprosos. Por quê? Os leprosos se tornavam impuros, para quem se aproximasse deles também ficariam impuros. Olha o preconceito tão forte no coração daquele povo. Mas Jesus é o Salvador de todos. Jesus mostra esse irmão universal. Veio para todos e Jesus não faz acepção de pessoas, ou seja, para Jesus todos nós somos iguais. O coração dele vai até o nosso coração, por isso ele não se cansa de amar a cada um de nós do jeito que nós somos, né? E Jesus tem esse coração, essa sensibilidade, né, para com as pessoas. Nessa leitura de hoje, ele não despreza ninguém, principalmente por pertencer a um determinado povo ou a uma raça, porque Jesus não tinha preconceito, né? Ele não despreza, principalmente alguém que está doente. Jesus vai ao encontro e hoje ele realiza esse grande milagre. Os mais pobres para entre os pobres, ou seja, ele vai realizar a cura desses leprosos, conforme foi noticiado aqui no Santo Evangelho de hoje, né? Aqueles que mais precisam da sua intervenção salvadora, Jesus vai ao encontro deles, né?
São curados 10 leprosos. Agora o Evangelho fala, mas só um deles, né, voltou para agradecer. Quando Jesus os envia para os sacerdotes, é justamente para mostrar aos sacerdotes que Jesus vai realizar a cura. E na ida, no caminho, eles já foram curados. Mas dos 10, apenas um retornou para agradecer a Jesus, porque ele percebeu, né? Não foram curados 10, Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? É o questionamento de Jesus para aqueles leprosos e possivelmente até para nós hoje, que muitas vezes não temos essa intimidade, essa gratidão por tantos benefícios que nós recebemos de Jesus. E nós vimos no Evangelho de hoje que esse curado se lançou aos pés de Jesus, né? Se ajoelhou diante de Jesus. Isso tem um significado muito profundo, né? Por quê? Demonstra não só a sua gratidão pelo milagre, mas também a decisão de se tornar discípulo, seguindo Jesus. E também é interessante notar aqui que o próprio Jesus falou para aquele curado, tua fé te curou. É essa fé que muitas vezes nós temos que ter no coração para que nós sejamos curados de nossas enfermidades. E só ele é curado no corpo e na alma. Por quê? Não basta apenas encontrar Jesus. É preciso escutar a sua palavra, deixar-se atrair pela graça e naturalmente segui-lo. O caminho da salvação vai da graça recebida à gratidão e louvor. Gratidão, algo que talvez está meio obsoleto no nosso mundo, parece que não se vive mais, não existe essa gratidão no nosso mundo de hoje, né? Queremos direitos, mas nem sempre sentimos o dever de agradecer. Direitos todos nós buscamos, mas às vezes agradecer fica em segundo plano. Muitas vezes não agradecemos sequer a Deus, olha bem, a Deus pelos dons que dele recebemos. Essa palavra é muito importante. Por isso as leituras de hoje podem ajudar-nos a meditar justamente na importância da gratidão, né? A vivência da caridade e o cultivo da gratidão se faz necessário na realidade do nosso mundo de hoje e também no seu coração. Peçamos a Maria esse dom da gratidão e do amor aos nossos irmãos, hoje e sempre. Amém.